Pascom Produções apresenta pároco desta paróquia, aos diáconos Roberto e Rossini, aos devotos e devotas de Nossa Senhora Aparecida. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o mês do Rosário. E ao celebrarmos o mês do Rosário, Maria é apresentada como modelo de oração. Também o tema do Evangelho de hoje é a insistência na oração. Se um amigo chega de madrugada dizendo: empresta-me 3 pães, aquele homem da casa poderá abrir a porta por causa da insistência do outro que bate, que procura, quer encontrar. Assim também é a imagem de Maria para nós. Maria é aquela que procura Jesus. Maria é aquela que bate a porta de Jesus. Maria é aquela que encontra Jesus. Vou repetir porque é por demais importante. Maria é aquela que procura Jesus. Maria é aquela que bate na porta de Jesus. Maria é aquela que encontra Jesus. Não para ela não busca o Cristo para si mesma, mas Maria vai procurar Jesus. Maria bate a porta de Jesus. Ela encontra Jesus. Para nós, este é o sentido da verdadeira intercessão da Santa Mãe de Deus. É procurar o Cristo para nós, é encontrá-lo para nós e é bater a porta de Jesus para nós. Assim ela é a Virgem das Graças. Assim ela é a medianeira de todas as graças. Ela não é a mediadora. O mediador é o Cristo. Só existe um mediador entre o céu e a terra, Jesus Cristo. Ela é medianeira. A sua participação nos mistérios do Filho, a sua associação aos mistérios do Filho, como nos ensina São Bernardo. Maria é a onipotência suplicante. Ela tudo pode quando suplica a Jesus, não por mérito dela, mas por graça do Filho, não por sabedoria dela, mas por sabedoria do Filho, associando-se aos mistérios do Filho, ela associa toda a humanidade ao Cristo. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, o Papa João Paulo II ensinou-nos a pedir a intercessão da Virgem Mãe de Deus. Naqueles mistérios em que se contempla os aspectos da vida de Cristo, naqueles mistérios em que se contemplam os mistérios da vida de Cristo, nós encontramos
Como Maria não retém nada para si. Ela medita com a igreja os mistérios da alegria do Filho. Ela medita com a igreja os mistérios dolorosos do Filho. Ela medita com a igreja os mistérios da ressurreição do Filho. E dizia o Papa João Paulo II: na escola de Maria orante, nós aprendemos a orar. Na escola de Maria orante, nós aprendemos a orar. E o rosário, disse o Papa, é minha oração predileta, porque são infinitas graças que se alcança pela intercessão do rosário. Ao passar as contas do rosário, se passa também o Evangelho em nossa vida. Ao passar as contas de luz, como dizia ela naquela aparição em Fátima, a Virgem pedia continhas de luz, pois bem, ao passar aquelas contas de luz, se passa também a imagem do Filho em nossa vida. Ao contemplar os mistérios da alegria, nós contemplamos o Cristo encarnado na história. Maria nos lembra que o Cristo que veio dos céus, ele se encarnou na história. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Nós contemplamos a sua glória. Ao meditar os mistérios da cruz, nós meditamos os mistérios da mão do Filho, o seu sofrimento, o seu calvário, a sua morte. Ao meditar os mistérios da ressurreição, nós contemplamos o Cristo que triunfou da morte, Ele que vive e que vive eternamente. Mas disse o Papa, não está correto que meditemos as alegrias, que meditemos os sofrimentos, que meditemos a ressurreição. E onde está a vida pública de Jesus? E onde está o Jesus histórico? E onde estão as parábolas? Onde estão as parábolas que Jesus contou? Onde estão os discursos que Jesus fez? Os milagres que Ele realizou? Onde é que estão? Na contemplação dos mistérios do rosário? Então o Papa escreveu aquela encíclica que seria bom retomar a meditação: Rosário Virgenis Mariae, o Rosário da Virgem Maria. E no Rosário da Virgem Maria, disse o Papa, é preciso que se acrescentem os mistérios luminosos da vida do Cristo, começando justamente pelo seu primeiro sinal, que foi em bodas de Caná. E no seu primeiro sinal, em bodas de Caná, o que é que nós encontramos? Nós encontramos a mulher orante. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, não dá para apagar as páginas das Sagradas Escrituras, não dá para rasgar as páginas da Santa Bíblia, não dá para apagar a Virgem Maria da história da salvação, que uns queiram ou não. É preciso perceber, sob pena de a história da salvação ser uma grande lacuna, é preferível perceber a presença desta mulher. Em bodas de Caná, ela disse: fazei tudo o que ele disser. E aí mostra de forma exemplar Maria que pede. Aí mostra de forma exemplar ela não pedindo para si, mas pedindo para aquela comunidade. E quem era o noivo? E quem era a noiva? O noivo certamente era o Cristo. A noiva certamente é a humanidade, é a igreja, somos nós. Então Maria não queria que nós ficássemos sem aquele vinho que era o Cristo. Era preciso ter o vinho naquela festa, porque o Cristo era a alegria daquela festa. O vinho
era a alegria daquela festa, e a alegria daquela festa era o Cristo, e por isso ela não queria que a humanidade padecesse uma festa sem vinho, porque padecer uma festa sem vinho é sem o Cristo. Então ela disse: fazei tudo o que ele vos disser. E acreditou, como o homem da parábola de hoje, que insistia: amigo, empresta-me 3 pães. Ela também perseverou naquela oração, e o sinal aconteceu. Aconteceu de uma forma maravilhosa, porque na verdade todo mundo serve um vinho bom. Quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom, mas tu guardaste o vinho bom até agora. Como Jesus guardou este vinho melhor, senão pela intercessão daquela mulher? Mas não está certo, dizia o Papa, que nós não meditemos os anúncios do Reino dos Céus. O Cristo no Evangelho ensina: buscai o Reino dos Céus, sua justiça, tudo mais vos será acrescentado. Mas não está certo, dizia o Papa, que não meditemos o grande sinal que o Cristo fez como sacramento para nós, que é a Eucaristia, o ápice e fonte da vida cristã. Então já pensou que o rosário é um prolongamento como sacramental, é um prolongamento da ceia eucarística? Porque nós meditamos o rosário no desejo de nos encontrar com o Cristo pão do céu, ou seja, meditando o Cristo palavra, nós criamos o desejo de poder chegar ao Cristo eucarístico, o pão do céu. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta mesma encíclica, o Papa diz que há uma identificação entre aquele faça-se lá da Anunciação. Ela disse: faça-se em mim segundo a vossa palavra. Pelo sim de Maria, a palavra foi gerada no seu seio. E disse o Papa, com este faça-se da Eucaristia: fazei isto em memória de mim. Ou seja, o que aconteceu no ventre de Maria, o Cristo, palavra que se encarnou, acontece na Eucaristia por meio da Igreja, o Cristo se dando em alimento para nós. Continuou o Papa: é preciso entrar na escola orando da Virgem Maria. Então nós queremos aprender a orar, olhemos para Nossa Senhora, sem nenhuma sombra de dúvida. E para ser mais preciso, porque ela estava naquele Pentecostes? Porque Nossa Senhora, juntamente com aqueles apóstolos que estavam no Pentecostes, ela não já havia recebido o Espírito? Olhar no livro de Lucas, ensina: a força do Espírito Santo te cobrirá com sua sombra. Ela não precisava mais disso do Espírito Santo. O que foi fazer Nossa Senhora naquele Pentecostes? Ela foi como uma garantia. Nossa Senhora estava reunida com os 11 como uma garantia para dizer: o que aconteceu comigo acontecerá agora com toda a Igreja. O Espírito que repousou sobre a vida de Maria foi também o Espírito que repousou na Igreja. O que faziam eles todos? Os apóstolos e Maria eram perseverantes na oração. Então Maria nos convida nesta noite a rezar e a rezar ao seu Filho Jesus. Todas as vezes que nós a invocarmos, lembremos-nos de que ela nunca vem sozinha. Todas as vezes que nós invocarmos Nossa Senhora, lembremos-nos de que ela sempre traz Jesus em seus braços. E ela trouxe Jesus naquela pescaria miraculosa no
Vale do Paraíba, em São Paulo. Naquela pescaria, se nós meditarmos, é uma réplica da pescaria do Evangelho de Jesus com os discípulos. E o peixe é sim os cristãos, os apóstolos que deixaram de pescar peixes para pescar gente. Então, naquela pescaria, ela queria apresentar para o Brasil que era preciso evangelizar o Brasil, que era preciso catequizar a nação brasileira. E aqueles peixes apanhados por aqueles homens simples simbolizavam a nação brasileira que precisava ser pescada para o Cristo. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, Nossa Senhora nunca vem sozinha, ela sempre traz Jesus nos braços. E sendo assim, acolhamos o Cristo que ela traz em nossa vida, acolhamos o Cristo que ela traz no nosso coração, acolhamos o Cristo que ela traz na nossa família, na nossa casa, pois ela é o reflexo materno do coração de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.